Olá, amigos dos Pensadores Orientados. Hoje nós vamos fazer um programinha um pouco diferente. Depois da que a gente fez o programa sobre Matrix, nós paramos para conversar, paramos para analisar e achamos interessante pegar o mês agora de outubro para falar sobre filmes. Então nós vamos pegar vários filmes que estão no momento ou que já passaram. Alguns filmes são passados, alguns filmes estão agora, como esse que nós vamos falar hoje, que ele foi lançado, para ser mais exato, no dia 24 de setembro, ou seja, está aí do lado. E esse filme é nada mais, nada menos que um caso que marcou bastante o Brasil. Marcou, assim, que gerações, né? Quando a gente era um pouco mais novo, todos nós, mesmo assim, a gente tem uma noção, uma vivência desse caso que toda hora está aparecendo na mídia, toda hora é falado, que é nada mais, nada menos que o caso da Suzane von Richthofen. E o filme O Menino que Matou Meus Pais e a Menina que Matou os Pais. E para falar hoje desse filme, está aqui eu, Ricardo Torido, com André Meira, Gustavo Gurgel. Então, é isso aí. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o filme A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Pais. Lembrando que esse filme, ele não quer trazer uma solução de quem matou, se quem matou foi ela, se quem matou foi eles. Esse filme nada mais nada menos que ele traz o relato dos julgamentos, tanto da Suzane von Richthofen quanto do Daniel Cravinhos e o seu irmão, que fugiu o nome aqui agora, pera só um minutinho, que é o Christian Cravinhos. Então, ele vai trazer a visão dos processos, né? O que eles falaram, como eles falaram. Esse filme não tem essa magnitude de falar é isso, é aquilo. É um filme bem tranquilo, bem leve. E é um caso que chocou o Brasil, né? Só para poder dar uma resumida, o caso aconteceu no dia 31 de outubro de 2002, quando a Suzane e o Daniel e o Christian Cravinhos articularam a morte dos pais dela, que foi a Marisa von Richthofen e o Franden Manfred von Richthofen, que por uma série de questões que o filme vai abordar, de abusos do pai, abusos da mãe, de questão dela ser uma família rica, como uma família pobre, problemas emocionais que provavelmente ela tem, no meu ver, vários outros problemas que ela aparenta ter, que pode ter acontecido, acontece esse crime que chocou muito o Brasil, né? Que foi um crime que demorou a ser resolvido, foi um crime que trouxe muita dinâmica do jeito que foi apresentado, do jeito que chegou. Mas o filme, os dois foram condenados. A Suzane, ela segue presa até hoje e toda vez que acontece alguma reviravolta, esse caso vem à tona. Há alguns anos atrás, ela saiu para poder fazer o Enem, foi à tona. Quando é dia das mães e dos pais e ela sai da cadeia, esse caso volta a vir à tona, volta a ser discutido. Então é um caso, eu acho que é um caso que pode chegar bem perto disso, seria dos Nardoni, mas que é o caso da Isabela Nardoni, que tudo indica, a gente tem que falar, foi julgado, né? Foi condenado, mas que os pais e a madrasta mataram, mas a gente não, infelizmente temos que falar, supostamente por causa de processos, etc., que podem vir a acontecer com o canal. Mas é um caso que mais se assemelha a tudo isso, essa história que, para mim, foi o maior caso de histórias de assassinato, de algumas coisas que rolaram no Brasil. Você concorda comigo, André? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, a gente está gravando à noite, para quem estiver assistindo aí, a gente não sabe o horário. Bom, pessoal, A sua varanda condena aí que é a noite. aqui tá de noite, aqui tá de noite. Para quem está assistindo a gente, bom, Ricardo, você falou que é um caso que chocou bastante o Brasil, nós temos alguns casos aí que são bem emblemáticos na mídia, né? O caso do sequestro do ônibus, o caso daquela menina do Bruno, não lembro agora os nomes. E esse da Richthofen foi um dos casos que mais apareceu na mídia, vamos dizer assim, nas últimas 2 décadas, talvez. E agora voltou à tona, né? Você falou aí alguns momentos da Suzane que chamaram a atenção na mídia, e agora volta a chamar a atenção por causa dos filmes que foram lançados na Amazon
Video, na Amazon Prime, né? Você falou que são 2 filmes que são, de certa forma, leves, né? Dentro que eles se propõem a fazer ali, né? O caso em si é pesado, mas os filmes eles trazem as 2 versões da história. O Gustavo, quando a gente estava conversando aqui antes da gravação, o Gustavo falou que lembrou para ele o filme Déjà Vu. Vou deixar o Gustavo falar sobre isso, o filme Déjà Vu do Denzel Washington. E eu queria fazer aqui uma outra alusão, que são os filmes do Clint Eastwood, que ele fala Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra, que são 2 filmes que tratam da mesma história. E esses 2 filmes têm essa mesma perspectiva, né? São 2 filmes que contam a mesma história, visões distintas daquela mesma história. Quando a gente fala em verdade, é difícil estabelecer o que é verdade, e ali traz a verdade ou os fatos de cada um dos 2. Eu acho interessante colocar uma terceira via aqui, porque se nós temos a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, um lado traz a visão dela, da Suzane, e um lado traz a visão dele, do Daniel Cravinhos. Nós temos uma terceira história para ser contada. Uma das roteiristas desse filme é a Ilana Kazoy, jornalista, sobrinha do famosíssimo Boris Kazoy. Quem não conhece Boris Kazoy? E a Ilana Kazoy escreveu este livro aqui, O Quinto Mandamento, que fala exatamente deste caso. Por que eu falo que é interessante a gente pegar esse livro? Porque se os filmes falam da versão de um e da versão de outro, a Ilana traz a versão técnica, a versão que fala da parte jurídica e, mais interessante ainda, ou tão interessante quanto, na verdade, a versão técnica da perícia que tem ali, que mostra, por exemplo, algumas coisas na conjetura dele, do que eles falam, que não fica claro, ou que dá para ver claramente que é uma mentira do que eles estão falando, né? Então, eu acho que é interessante. E o livro chama O Quinto Mandamento, que é uma coisa que ela faz uma crítica logo no prefácio do livro, justamente porque o Quinto Mandamento fala sobre o respeito aos pais, e é um caso de assassinato dos pais, e talvez seja o motivo que mais tenha chocado o Brasil, justamente por ter sido assassinato de pai, que é uma coisa muito incomum, principalmente para uma pessoa como a Suzane, que era uma menina de classe média que tinha uma situação estável, né? Então, fica a dica do livro, vamos discutir sobre os filmes e vamos falar um pouquinho sobre o livro também. Gustavo? Antes só do Gustavo entrar, uma coisa que o André falou que ficou o meu cargo, mas eu acabei prolongando demais, que são as estruturas dos filmes, né? Que o filme é dirigido pelo Maurício Essa, e ele conta como roteiro com a Ilana Kazoy, que o André acabou de falar, que também é escritora do livro, e com Rafael Montes, que é um dos roteiristas. E o elenco, que conta com um elenco, acho que muito bom. Na minha visão, a Carla Dias, que é a que interpreta a Suzane von Richthofen, ela arrasou para mim. Ela foi uma boa atriz. Ela é uma boa atriz. Ela mandou muito bem. E ela tem o outro personagem que faz o Daniel Cravinhos, é o Leonardo Bittencourt. Nós temos o Leonardo Medeiros, que faz o Manfred Albert von Richthofen. O Leonardo Medeiros, que para mim também é um ótimo, excelente ator. Temos a Vera Zigman, que faz a Marisa von Richthofen, também é uma boa atora. Temos o Alan Souza, que faz o Christian Cravinhos, a Débora, que faz a Nádia Cravinhos. Então, é só para poder dançar, falar um pouquinho mais dos atores que são envolvidos, para deixar o Gustavo falar, que eu esqueci de falar anteriormente. Mas só para ressaltar antes, eu achei a atuação de todos muito boa. Né? E o que você achou, Gustavo, além de isso tudo, das atuações? Ricardo, André, eu acho que a construção dos personagens é o ator que define, né? A atriz Carla Dias, o ator que interpretou o Daniel. Durante os 2 filmes, né, que eles podem ser assistidos na sequência, inclusive eu até recomendo para o pessoal que está nos assistindo e que ainda não teve oportunidade, vocês vão assistir o primeiro filme,
A Menina que Matou os Pais, e vocês vão ter uma sensação de que falta alguma coisa, de que o filme simplesmente termina, como se não tivesse finalizações. É muito curto, é muito rápido, apesar de ser intenso, mas quando você pega o segundo filme, que é O Menino que Matou os Meus Pais, que já parte da ótica da Suzanne von Richthofen a respeito do evento, aí você consegue estabelecer uma série de paralelos entre o segundo filme e o primeiro. É fatal que no momento que você está assistindo o segundo filme, você relembre de cenas do primeiro e faça comparações e você fica chocado como que uma situação pode ser contada de maneira diferente perante o juiz, né? Que primeiro ele conta e depois ela conta. E é incrível como que os depoimentos são convincentes, né? E a construção desses personagens no primeiro e no segundo filme é muito mérito, de fato, dos atores, igual você falou, Ricardo. A construção ela é muito paulatina, ela é muito lenta e ela é muito bem feita, né? Mas, vindo para os filmes, né, a conjugação desses filmes, o André fez a provocação aí, falou do filme Déjà Vu, né, estrelado aí por Denzel Washington. É inevitável, né, não lembrar deste filme quando você assiste esses dois que estão lá na Amazon Prime, né, esses dois filmes que a gente está analisando hoje. No filme Déjà Vu, a gente tem uma situação de um acidente, né, de um evento grave, com mortes, e aquilo tudo é observado a partir da ótica de 4 ou 5 personagens. Não me lembro mais aqui quem eram os personagens principais. E como que o objeto é observado e pode ser relatado ou descrito de maneiras distintas a partir da posição em que o agente está. E é impressionante que a gente consegue trazer essa correlação para esse filme de agora. Você tem primeiro o relato do Daniel Kravinhos e depois da Suzanne von Richthofen. Eu acho que o pessoal já sabe que praticamente eu gosto muito de conversar sobre comportamento, né? Análise de comportamento. Talvez seja um dos temas que mais me chama a atenção. E é impressionante que no primeiro filme, o Daniel relatando o fato, né, os anos antes, até o momento do assassinato dos pais dela, ele se coloca como um personagem que, em momento nenhum, se parece com um aproveitador, né? É como se ele tivesse caído de paraquedas naquela família, se apaixonado pela Suzanne, pela famosa Sue, né, que ele chama ela de Sue durante o tempo todo, né, do filme, e parece o tempo todo que ele não é um aproveitador. Ele é um menino bacana, um menino que trabalha, um menino que ganha a vida do jeito dele e que está vivendo uma oportunidade com uma menina que ele gostou, né? E naquele momento ele é exposto a um nível muito grande de tensão social, que é o desnível de renda e relações sociais entre a família dele, o mundo em que ele vive e o mundo em que ela vive. Ele é submetido a esse ambiente e esse tensionamento fica muito claro no relato do depoimento dele, né? Quando a gente vai para o segundo filme, que já é a análise da partir do ponto de vista da Suzanne, aí a gente já tem uma Suzanne relatando uma família estável, né? Uma família que é estruturada, que tem um diálogo, que é harmoniosa, que combina as opiniões, que tem coerência familiar, aquilo que a gente viu no primeiro filme que não acontece. Na cabeça dela, a família dela é estável, na cabeça do Daniel, a família dela é instável. Tem cenas, inclusive, bem fortes no primeiro filme, né? Que dão vazão a esse relato de que ela, em tese, estaria numa família instável. E no relato dela, para ela mesma, ela é uma garota de família boa, uma garota madura. Vocês veem que em alguns momentos ela tenta se dissuadir da situação em que ela precisa estudar, ela precisa vencer na vida, ela precisa conquistar os sonhos da família dela, e ele sempre tentando tirar ela desse caminho, né? Aí, do outro lado, já na visão dele, ela que era a desorientada, a desestabilizada, né? Que vivia numa família rigorosa, que aprendia. Então, tem tem uma frase no segundo filme, se não me engano, que eu acho que ela é muito importante para destacar exatamente esse desnível social que é criticado no filme, que é uma hora que
eu não sei se é o pai dela ou a mãe dela que dizem para ela, abre aspas, né? Será que você não percebe a distância entre vocês? Fecha aspas. Então, esse tensionamento social, ele é pouco explorado, né? Quando, na verdade, o grande objetivo do filme mesmo é extrair uma produtividade cinematográfica de um gênero que a gente já vê historicamente fazendo sucesso, né? Que é gênero de filme de crimes reais, né? Que trata de situações de assassinato, cenas pesadas, às vezes, de explorar isso de forma policial, no cinema, no streaming, né? Que é um estilo que eles denominam de não ficcional, né? Com pegadas de elementos jornalísticos. Não é isso? Gênero literário e cinematográfico de não ficção, baseado em jornalismo. Eu acho que o mais interessante desse filme, às vezes as pessoas ficam um pouco cansadas de certas histórias, né? Porque, igual o André falou, constantemente Suzane von Richthofen está vindo para a imprensa, né? Que às vezes recebeu uma saída do Dia das Mães, porque vai estudar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, que se relacionou com uma outra mulher dentro da cadeia, enfim. Ela está sempre vindo à tona e sempre é o destaque em função do que aconteceu em 2002. Mas o que eu acho que é o mais vantajoso desse filme é você perceber como que um fato pode ser contado a partir de duas versões muito gritantemente diferentes e que muitas vezes se combinam. Não sei se vocês vão concordar comigo. Quando vocês assistem o primeiro e o segundo filme, tem momentos do relato que a gente pode entender que os filmes são dois relatos. Tem momentos em que um determinado trecho do tempo eles se combinam. O que ela relata e o que ele relata são exatamente iguais. Só que tem momentos que existe um distanciamento. Quando esse distanciamento acontece, é exatamente o momento em que um dos dois quer se inocentar diante do juiz. E eu acho que isso é o maior ganho do filme. É essa dinâmica que a gente só consegue conquistar assistindo o segundo. Concordo. É exatamente isso. Ele traz essa visão que tipo, é um caso que está sempre na mídia, né? O Gustavo se explificou muito bem aí, falou muito bem. Eu queria ressaltar um pouco aqui o que eu falei sobre as atuações e sobre as questões de fotografia do filme, que foi uma das coisas que eu achei muito interessante, né? O diretor já fez vários filmes muito bons mesmo. É um filme brasileiro que estreou agora pela Amazon Prime. E que bom que estreou pela Amazon Prime. Eu acho, não sei se financeiramente para eles foi vantajoso, mas na minha visão foi muito bom ter estreado pela Amazon Prime pelo simples motivo. Imagina você ter que pagar 2 ingressos para assistir 2 filmes para você ter essa visão que o Gustavo falou. Isso não seria uma coisa tão interessante assim. E talvez você perdesse alguma coisa nessa ótica, né? Mas a gente tem que analisar que a fotografia, para mim, foi uma coisa muito boa. Quando você está falando das visões das pessoas, por exemplo, quando ela está relatando algum caso que aconteceu com que o Daniel fez, ele está mais em cor viva. Você pode ver que os personagens atrás estão numa cor mais apagada, mas ele está numa cor viva. Ao mesmo tempo, quando traz uma briga com eles, por exemplo, a briga que eles tiveram dentro do carro, o desespero da Carla Dias, você vê que tudo está meio cinza. Então, a fotografia para esse filme, para mim, foi sensacional. Eu acho que eles mandaram muito bem. E são filmes que, sinceramente, quem tem preconceito de ver filme brasileiro, eu acho que tem a hora de começar a perder esse preconceito, porque os filmes brasileiros estão numa evolução muito grande. Eles estão vindo com a cinematografia deles está sendo muito boa, e esse filme traz isso, né? Esse filme é um pouco de um drama policial, etc. Talvez não seja o melhor filme para apresentar essa nova fotografia que o Brasil vem trazendo, né? Mas eu acho que essas séries que são destinadas a empresas, porque eu pesquisei isso, mas eu não achei, então pode ter sido coisa minha, que não foi uma coisa que foi encomendada pela Amazon Prime, uma coisa que foi trazida pela Amazon Prime. Porque esse filme está há muito tempo
se falando dele, está há muito tempo circulando. Antes mesmo da Carla Dias, que participou do Big Brother Brasil, antes mesmo dela ter participado do Big Brother Brasil, já estava sendo falado desse filme. E esse filme teve sua segurada um pouco por causa da questão da pandemia. Então não sabemos se sem a pandemia ele teria sido lançado de uma maneira diferente ou se no final das contas a Amazon Prime acabou comprando ele, né? No meio dessa turbilhão de coisas que está acontecendo por conta da pandemia. Mas eu quero ressaltar que os filmes brasileiros estão ficando muito bons e cada vez melhor. E aí, André, o que você achou? Eu queria saber um pouquinho mais, saindo um pouquinho mais do caso, eu queria saber da sua opinião mais sobre essas produções brasileiras que estão vindo por aí. Cara, enquanto estava falando, eu estava até tentando ver se eu achava aqui algum dado sobre essa questão que você falou do sucesso na Amazon. Eu cheguei a ler alguma coisa justamente sobre isso, a questão do sucesso que isso vem fazendo. Eu acredito que seja um sucesso muito mais dentro do Brasil, porque a gente está falando de um caso que é midiático, né? É um caso que, em 2002, que aconteceu, né? Se eu não me engano, vocês falaram aí, eu até esqueci o ano, 2002, e que, ou seja, está indo para 20 anos que o caso ocorreu. E o caso continua vendendo, o caso continua vendendo muito. E está indo para a mídia. Não à toa, são 2 filmes. Se fosse uma coisa que não vendesse, que não tivesse interesse, não teriam feito 2 filmes. Talvez tivessem feito um filme só, voltando perspectivas dentro de um mesmo enredo. Vamos dizer, igual o Gustavo falou do Déjà Vu, que volta vários enredos ali. A gente está vivendo um período... vou falar aqui, vamos colocar aí pelo menos 20 anos, que a produção nacional vem crescendo muito. Nós falamos aqui, algumas semanas atrás, sobre o Estrada 47, que é um filme brasileiro, está disponível na Netflix. Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente trouxe um convidado do Exército Brasileiro, inclusive. É um programa nosso que vale a pena assistir até. Mas é um filme excelente. Temos outros filmes aí que estão bombando na Netflix, cara. Estou tentando lembrar aqui agora. É um filme que se passa no sertão. Não é o sertanejo. Eu vou tentar lembrar o nome do filme aqui e vou trazer. Tem um filme que se passa ali na época de Virgulino Lampião, que é um filme sensacional também. Então, assim, a gente vem com produções nacionais há uns bons anos. Talvez Tropa de Elite seja aí o nosso principal expoente, né? Que mudaram algumas coisas aí no cinema nacional. Agora, O voltando Tropa de só... Elite, só para comentar um pouquinho, eu concordo com o André, o Tropa de Elite ele é mais por causa da questão do tema. A fotografia em si, eu digo mais as questões que eu trago mais a questão de filmagem, de evolução, uma coisa mais visual, a Tropa de Elite ainda não é tão assim como esses novos filmes. Inclusive o Bacurau é um desses filmes, né? Bacurau. Que eu quis dizer mais é questão visual. Aquela questão que traz uma sensação, é óbvio que não vai ser uma sensação de filmes hollywoodianos, né? Coisa que você quer assistir, que você gosta da fotografia. O Tropa de Elite ele já é mais apagado, mas é porque o tema do Tropa de Elite é um tema mais pesado, é uma trama mais encorpada, que traz essa sensação, né? Mas só para comentar essa questão. Mas, de certa forma, Ricardo, eu gosto da fotografia do Tropa de Elite. Você está falando, por exemplo, de questão de fotografia, você fala, por exemplo, de película, você chegou a comentar alguma coisa de cores, né? O Tropa de Elite é uma coisa que traz isso. Tem alguns momentos, por exemplo, cara, a famosa cena do saco, a cena do cabo de vassoura e a cena do na cara não vai estragar o velório. Se você assistir, você vê que aquele momento tem enquadramentos e que tem, por exemplo, uma câmera tremulada. Aquela câmera tremulada não é à toa. Aquela câmera tremulada, por exemplo, é uma câmera que te coloca na sensação do espectador, de quem está ali do lado, respirando aquele momento ali de euforia, de ansiedade, né? Então, traz essa outra coisa também. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu acho Tropa de Elite um filme, na minha opinião, Tropa de Elite é um filme sensacional. Eu Não, gosto eu dos também dois. gosto Gosto muito, dos gosto dois. muito, gosto muito. Também gosto muito do filme, eu acho que ele quebrou muito paradigma,
Cara, tem um paradigma mais quebrado do que o diretor batendo na porta do ministro da Cultura, porque o ministro da Cultura estava fazendo uma reunião para poder assistir o filme Pirata. Ou seja, tipo assim, a gente quer mais paradigma que isso. E não à toa, tô tentando lembrar aqui, foi o José Padilha, né? Que foi diretor do Tropa de Elite, não é isso? Eu não ia dar nome aos bois, não, mas foi o José Padilha, cara. Cara, o José Padilha é Eu sensacional. não lembro desse diretor, não. José Padilha foi um cara tão sensacional no Tropa de Elite que depois do Tropa de Elite ele foi chamado para Hollywood para fazer um remake de um dos maiores clássicos da história do cinema nerd, Robocop. Não deu muito certo, não deu muito certo. Eu particularmente gosto. Robocop que foi filmado, o ator que faz o Murphy, que faz o Robocop, é o Joel Kinnaman, que eu acho um puta de um ator, inclusive. Eu gosto muito. E o Tropa de Elite fica aí, cara. A gente vê o nosso nome lá sendo elevado com o Padilha chegando a fazer O Robocop, a gente produção. não. Eu tenho mais questões perante o roteiro do que perante a filmagem, porque a filmagem, para mim, foi impecável. A direção do Zé Padilha naquele filme não tem muito o que se falar, ela foi muito boa. O roteiro deixa um pouco a desejar em alguns momentos, se tratando de um remake, mas o roteiro não é função do diretor, né? Então a gente não pode culpar ele nesse sentido. Eu gosto, quem sabe a gente volta para falar do Robocop depois. O Por que Robocop não? deve ter o Vamos 2. analisar. E só voltando aqui, antes, cara, o Gustavo fala, voltando aqui pro filme, né? Os dois filmes aqui, o Gustavo fala sobre um determinado momento da Suzane e do Daniel, como que fala ali de crítica social. Eu estava com isso separado no livro aqui, acabei até perdendo. É muito Como que leve, né? É muito leve. A abordagem de desnível social ela é muito leve, mas ela acontece. No livro aqui, a Ilana Casoy faz umas construções críticas exatamente sobre isso, e eu acho interessante, eu separei dois trechos aqui, um sobre a Suzane e um sobre o Daniel e o Christian, que eu acho interessante, voltando um pouco naquilo que o Gustavo estava falando. Olha essa passagem aqui que a Ilana fala sobre Suzane. Sobre a Suzane. Suzane ter aparentemente, ao menos o perfil clássico da filha que todos gostaríamos de ter. Loura, bonita, estudante de direito, boa aluna, culta, trilingue, filha de pais bem-sucedidos. A mãe era psiquiatra e psicanalista, portanto médica especializada em mentes humanas, e ela nunca foi analisada. Só fazer um parênteses aqui, quando a Ilana fala loira, bonita, aqui ela não faz nenhum padrão de construção social de louro ser menor do que ninguém, tá? Aqui ela fala porque é uma construção social de louro, né? A gente tem aquela coisa da divisão social, né? Infelizmente está posto socialmente em alguma medida, né? Isso. Então, ela fala aqui, até vou dar licença para a Ilana aqui nesse caso. E depois ela volta aqui e fala aqui uma coisa sobre o Daniel e o Christian, cara, que eu acho interessante, que ela vira e fala assim, são meninos tão comuns, com vidas tão triviais, eu achei pesada a palavra, com pais tão normais, com histórias tão banais, que eu achei mais pesada ainda, histórias banais. Aí ela vira e fala assim, quando entrevista os criminosos violentos em geral, existe uma coerência em seu histórico, os atos que cometeram. Na vida desses indivíduos em questão, nada encontrei de objetivo que tivesse reais parentesco com a atitude que levasse eles ao caso. Isso aí eu acho que até para poder corroborar um pouquinho com aquilo que o Gustavo estava falando um pouco antes, dessa dificuldade, né? E até só para arrematar aqui para mim, Ricardo, comentar basicamente duas coisas que vocês falaram, que eu achei muito válido, queria só complementar, né? Esse caso do assassinato dos pais da Suzane Richthofen, por ela / os irmãos Cravinhos, né? É um caso que continua rendendo uma dinâmica, mas não em cima do caso mais, não sei se vocês concordam comigo. Depois de quase 20 anos, o caso todo, aquela complexidade, aquela comoção social que a gente viu em 2002, se transformou num interesse pessoal em Suzane von Richthofen. Qualquer movimento que seja digno de nota dela na cadeia é destaque na imprensa. Então, aquele caso todo, ele, com aquela complexidade toda que o filme agora traz de maneira muito bem sucedida, me surpreendi positivamente, meio que caiu no ostracismo ao longo desses anos para se tornar um caso que se direcionou para a personagem, para a pessoa da Suzane von Richthofen, né? Então,
O Ricardo falou muito da fotografia, inclusive quando a gente grava programas, quando a gente vai analisar filme, a gente sempre fala de fotografia, porque é uma coisa extremamente sedutora nos filmes e nas séries. É isso que muitas vezes destaca a qualidade visual do filme, né? E o Ricardo comentou uma coisa muito interessante, que no primeiro filme, que é um relato a partir da ótica do Daniel Cravinhos, ele está sempre numa posição de... ela está numa posição de ativa em relação às decisões mais críticas que eles tomaram. No relato dele, ele se torna vítima, portanto, ele é fotografado em uma condição mais nebulosa, em algumas situações, mas quando ela interessa para ele que ela seja a sujeita ativa de uma determinada tomada de decisão, como, por exemplo, matar os pais, ela já é apresentada como uma sujeita ativa, como personagem ativo. Ela é mais iluminada, ela é mais proeminente na tela, né? E no segundo filme acontece exatamente o contrário, né? Ela já se relata, se autorrelata numa condição de induzida, de influenciável, de inocente, enquanto ele está em posição ativa, né? E isso é muito bem mostrado e facilmente interpretado a partir da fotografia, que é exatamente o que o Ricardo falou, né? Inclusive, um outro destaque, a posição da câmera durante os dois longas, eles dão a ideia de que a gente está dentro do ambiente. Não sei se vocês tiveram essa percepção. Existem maneiras de filmar um longa, mas a gente assistindo o primeiro e o segundo, a gente tem a percepção que no ambiente em que os dois estão, você também está, acompanhando em silêncio o que eles estão conversando. É como se você tivesse uma posição privilegiada de assistir a intimidade de ambos ou do diálogo que naquele momento está acontecendo. E, por fim, né, o sucesso da série, como o André falou, recente, lançada pela Amazon Prime, mediante assinatura, que as pessoas vão ter acesso, né, infelizmente ou felizmente, não sei, mas já faz muito sucesso, já está em destaque, já está sendo muito, inclusive, analisada por pessoas do ramo da psiquiatria, da psicologia também. Então, esse sucesso, André, eu arriscaria parafrasear alguns analistas que eu li antes de ver o filme, inclusive, de que esse sucesso está relacionado a esse tipo de gênero, né, que a gente comentou no início, que é um gênero literário e cinematográfico de não ficção, baseado em fatos jornalísticos, portanto, ele não é conclusivo, né, o livro da Ilana, está aí. Porque eu li de um analista, eu não vou me lembrar o nome, infelizmente, mas eu vou abrir aspas aqui, que ele dizendo o seguinte, analisando o filme, o analista, o psicólogo, fala o seguinte, que o prazer de assistir tais filmes resulta de uma identificação não consciente do espectador com o conteúdo do filme. Olha que loucura isso, hein? Identificação, né? E, por último, uma análise muito rápida, né, que é o ser humano, ele tem uma série de possibilidades construtivas e destrutivas, né? E ambos os potenciais produzem audiência. No caso desses dois filmes, é o potencial destrutivo e, né, como é um caso que gerou muita comoção, eu acho que, obviamente, ele ia trazer bastante audiência mesmo, bastante repercussão positiva. E, para arrematar, a trilha sonora do filme, né? Não sei se vocês concordam comigo, ela é fantástica. Nostálgica, né? Ó, só para poder corroborar com isso aí que o Gustavo estava falando, da questão da construção, a própria Ilana fala aqui no livro, que é de 2009, tá? O livro é de 2009. Ela fala que é uma história que 7 anos depois do crime, né? Isso. Ela fala aqui, ó, que é, bom, pelo menos a versão que eu tenho aqui é de 2009, não sei se é a primeira versão, mas ela fala aqui que é uma história que nos remete ao tipo de sociedade que estamos construindo. Então, corrobora com isso que o Gustavo falou, dessa identificação, que é Identificação, justamente não pela consciente, nossa... mas uma identificação. É a nossa identificação social. É um caso de assassinato de pai e mãe, cara. Comoção. É isso, Ricardo. Por mim, é isso mesmo. Acho que Ai, eu tava querendo ver a trilha sonora para falar algumas músicas que não fugiram da cabeça, mas é isso aí. Acho vamos convidar que o pessoal a assistir o filme. Eu acho que eles vão gostar da trilha vão sonora. gostar. Se você não é assinante da Amazon Prime, você pode também estar. Não é propaganda, não é. Esse vídeo não foi patrocinado por eles, quem dera.
Amazon Prime, nós estamos aí, chega junto. Mas a Amazon Prime é um dos serviços de streams. Um serviço de streams, para mim, um dos melhores hoje em dia, está ali no top, por mais que ainda tenham poucos, mas é um valor acessível, tranquilo, e fora que você ganha várias vantagens dentro da Amazon, né? Então, você sendo assinante da Amazon Prime, você ganha várias vantagens. E tem um valor que, de todas as assinaturas que existem, é um valor mais apalpável, né? Melhor, porque é o valor de R$ 9,90, que, querendo ou não, é um dinheiro, mas é muito mais barato que o ingresso, diferentemente de outras. E o primeiro mês é gratuito, né, Ricardo? Então, por exemplo, o pessoal pode, né? Então é isso, gente. Não se esqueça de curtir o canal, compartilhar esse vídeo e também não se esqueça de entrar em contato e olhar o perfil dos nossos patrocinadores, né? Já que a Amazon patrocina, temos 2 patrocinadores que vocês podem estar ajudando a gente, entrando nas redes deles, que é a Swift Câmbio Inteligente, para você que tem uma empresa que trabalha com câmbio, com fechamento de câmbio, ou você que tem algum chefe e trabalha em alguma empresa, né, que tem um fechamento do câmbio e queira ganhar pontos com o chefe, indica a Swift, que o Cristiano Schoube vai poder ajudar vocês perfeitamente. E é só entrar no LinkedIn Swift Câmbio Inteligente que você acha eles lá. E também a Bandeirantes Imóveis, se você que está pensando em comprar uma casa, sair do aluguel, corra atrás deles que eles vão te ajudar também muito bem. Obrigado e até a próxima. Valeu!